Olá, tudo bem? Você vai assistir agora uma de nossas ministrações. Antes, queria pedir a você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e assim você fica por dentro de tudo que acontece aqui na Sião. Que Jesus te abençoe, bom vídeo para você. Eu gostaria que nós agora observássemos as Escrituras. Estamos numa série em 3 capítulos e hoje é o último capítulo. Qual que é o título mesmo que nós demos para essa série aqui? Quem somos? Você pode dizer isso mais alto? 1, 2, 3 e já. Quem somos? Não é? Se você fez as contas, nós vimos 7 afirmações bíblicas sobre nós nesse trecho que nós vamos ler. E hoje a gente vai ler a 8ª e encerrarmos a série para a glória de Jesus. Eu vou pedir para você se colocar em pé aí, onde você está, já abrir o texto, muito embora ele vai ser partilhado na nossa tela também, para nós lermos uníssono, mas abra a sua Bíblia, porque depois você vai ler comigo, né? A gente observa o texto, fazemos uma pregação textual, então você tendo ele aberto, facilita muito para você a observação daquilo que a gente está dizendo. Então, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Você se lembra que no primeiro dia nós começamos com o versículo 9, no segundo dia nós lemos versículos 9 e 10, e hoje a gente vai encerrar lendo os dois. Prontos? Podemos ler? Leia em voz alta, leia em voz firme, não precisa correr, vamos tentar ler juntos. 1, 2, 3 e já. Para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amém. Uma palavra muito especial, uma palavra muito poderosa, e ela fala sobre mim, fala sobre você, fala sobre os crentes. Eu vou ler, como fiz das outras vezes, na versão que eu estou usando aqui. E diz assim a santa palavra: vocês, porém, são povo escolhido. Vocês são reis, sacerdotes. São nação santa. São propriedade exclusiva do próprio Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não tinham identidade como povo. Agora a identidade de vocês é povo de Deus. Antes vocês não haviam recebido misericórdia, agora, porém, receberam a misericórdia de Deus. Amém. Podemos orar? Eu vou chamar você para nós orarmos um pouquinho juntos. Então nós não vamos fazer uma oração protocolar, nós vamos orar por pelo menos 5 minutos. Hoje a gente começou com 5 minutos de manhã, a hora que eu vi estava dando quase 20. Então vamos ter um tempo de oração? Essa casa aqui, sabe como é que era o nome dessa casa? Lá no começo, quando Deus a projetou, quando Deus a instituiu no meio do povo dele, ele diz o seguinte: casa de oração para todos os povos. Quando Deus falou da sua casa, ele falou assim: casa de oração para todo mundo. E a gente precisa ter o hábito da oração nessa casa. Se você tem dificuldade com orar no coletivo, desculpa a advertência, é porque você tem dificuldade de orar no particular. E eu chamo você para nós orarmos aqui juntos, amém? Então eu vou deixar você começar orando sozinho. Hoje de manhã algumas pessoas até ajoelharam para orar. Às vezes você está aqui, você está com alguma debilidade física, alguma questão, sente-se, não há problema, ore sentado. Agora, se você está bem, eu desafio você a orar em pé mesmo. Vou lhe dar uma outra dica: ore num volume de voz que você consegue ouvir. Ouça a sua voz, ouça você orando. Isso te ajuda a se concentrar e manter o ritmo da oração. Então, ore alto. Vamos fazer isso? Você que está nos visitando, orar é falar com Deus. Tente falar com Ele sobre você. Deus existe, Deus te ouve, Deus está atento a você, preocupado com você. Fale com Ele aí também. Vamos orar a Deus, Senhor. Levante a voz. Não é uma oração protocolar. Estamos orando. Há um peso, às vezes, de oração aí no seu coração que Deus está partilhando com você agora. Ore por isso. Levante a voz. Sião invoca o Teu nome, Senhor. Sião invoca a manifestação da Tua presença. Sião invoca, Senhor Deus, as curas divinas para a alma, para a mente, para o físico.
Ó Deus, cura, Senhor Deus, nesse momento. Toca os enfermos nessa hora. Ó Deus, nós nos unimos uns pelos outros, pedindo, Deus, o batismo com o Espírito Santo, o fluir nos dons espirituais, pedindo, Deus, a ousadia do Senhor, pedindo, Senhor Deus, o fortalecimento da fé, a abertura, Senhor Deus, dos olhos, o arrependimento, Deus, em relação ao pecado, o arrependimento, Deus, em relação a uma vida distante de Ti, o arrependimento, Deus, também como expansão, como, Senhor Deus, percepções novas na nossa mente, no nosso coração. Esse é o nosso clamor. Vivifica a Tua obra, aviva a Tua obra no nosso meio, traz um despertamento, Senhor Deus, para os corações. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, nesse momento, em nome de Jesus. E agora, Pai Santo, enquanto vamos observar a Sua palavra, continua descortinando as Tuas verdades. Ó Deus, nem só de pão vive o homem, Senhor. O homem não vive do pão, o homem vive, Senhor Deus, da palavra que procede do Senhor. É a Tua palavra que nos alimenta, que nos norteia, que nos dirige, que nos confronta. Então, Senhor Deus, permita-nos absorver a Tua palavra e reagirmos à palavra do Senhor nesse tempo aqui. Que nós não sejamos ouvintes tardios, mas sejamos homens, Deus, que se arrependem sob o impacto da santa palavra do Senhor. Oramos, Deus, nesse sentido. Oramos, Deus, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor. Você pode se assentar aí onde você está, você que está na galeria, você que está aqui embaixo. Tempos bons de oração são importantes para nós. Nós estamos então nessa microsérie, né? E a ideia era que nesse tempo do aniversário aqui de Sião, a gente pensasse um pouco sobre nós. E esse texto que nós observamos, esse texto que nós lemos, ele fala várias verdades sobre nós. Nós pensamos em 7, e hoje a gente quer observar a 8ª e última. Tudo está lá no YouTube, tudo está lá no Spotify. Se você perdeu alguma coisa, se você não se lembra, vá ouvir de novo. Meu irmão e minha irmã, sabe uma coisa importantíssima para nós? É a ideia de inculcar. Diga comigo, inculcar. Isso, inculcar. É ouvir e reouvir e reouvir e reouvir coisas que nos ajudam, coisas que nos abençoam. Então, inculque um pouco disso e é importante para nós. Nós pensamos então na nossa identidade como povo de Deus. Entretanto, tudo isso que nós lemos não tem a ver com a coletividade, tem a ver com cada indivíduo. E agora, hoje, nós queremos pensar um pouquinho sobre nós enquanto igreja local. E vamos pensar rapidamente sobre a nossa identidade enquanto igreja local. A gente vai vendo que nós fomos firmados no ombro dos outros. Não é? Nós temos gigantes atrás de nós, que mataram enfrentaram muitos problemas para que a gente não pudesse enfrentá-los. E eu fico assim muito feliz de fazer parte dessa história, não é? E olhar para esses irmãos e vê-los, né? Geralmente eles estão aqui nos cultos, hoje nem tanto, né? Mas a gente fica feliz de vê-los e avançar por causa deles. E hoje de manhã eu estava lembrando isso a nós aqui reunidos, que esse lugar aqui é um lugar de muito milagre. Muito milagre. Muita resposta de oração, muita luta, não só de enfermidades, mas para a gente ter o que tinha. Não é? Muito trabalho duro, muito esforço dos irmãos em termos de finanças, em termos de presença, em termos de sonho. Eles sonhavam com a igreja melhor. Nós somos fruto da oração de pessoas que sonhavam com coisas melhores, com gente melhores. E cabe a essa geração aqui honrar o que o Espírito Santo começou a fazer e sonhar também. Como é que está o seu nível de sonho com esse lugar? Seu nível de comprometimento, seu nível de percepção, de oração. Senhor, nos guie, Senhor, envia jovens, era a oração deles. Não é? Senhor, abençoa. E as coisas foram acontecendo, então, ao longo desses anos, por muita graça de Deus, muito favor do Senhor. Eu gosto de pensar nisso, sempre digo isso, o Espírito Santo abriu essas portas, Ele sustentou essa obra aberta durante muito tempo, e Ele não terminou a obra dele aqui ainda, então tem muita coisa de Deus para fazer. Você pode me ajudar? Diga para a pessoa que está do seu lado, tem muita coisa de Deus aqui para acontecer ainda. Nós estamos num solo bom, você está
num solo bom, você está orando num solo bom, ofertando num solo bom. Nós estamos participando de tantas coisas porque nós nos unimos àquilo que Deus está fazendo aqui entre nós. E rapidamente, assim, sobre o futuro, antes de agora voltar para as Escrituras e terminarmos esse tempo aqui com você, nós temos um projeto agora de expansão do templo, talvez uma segunda sede, um segundo local, um segundo site, a gente está pensando nisso. Algumas coisas, né, eu não vou adiantando assim, mas a gente quer ir pensando nisso juntos. Eu já disse isso, né? Nós temos uma igreja que está vindo para cá com templo, com dinheiro em conta e com pessoas. Nós já passamos em tal lugar, já fomos em tal lugar, nós já fomos em tal lugar. Nós queremos esse pastorado, nós queremos ficar aqui com vocês, vocês nos aceitam. E vamos começar a trabalhar isso em assembleia agora, nos próximos tempos, né? Nós temos toda uma ideia agora, isso interessa muito a papai e mamãe, nós temos toda uma ideia agora de avançarmos com o nosso projeto aqui para baixo, para a reforma de toda a parte inferior, no sentido de que a gente passe a ter agora uma igreja das crianças, né? Uma igreja das crianças, um banheiro específico, salas específicas, um templo específico ali embaixo para eles, né? Um espaço lúdico, sala para pessoas com necessidades especiais, enfim, toda uma estrutura física e também de ministério sendo preparado e atuando para que agora a gente trabalhe nisso. Enfim, há uma série de coisas acontecendo e eu queria chamar você para a gente orar nesse sentido. Irmãos, não é possível a gente avançar sem sonhar e sem botar a mão na massa igual os outros fizeram. Os outros fizeram muito sacrifício. Eles oraram muito, eles se esforçaram muito, eles amaram muito a obra de Deus aqui nesse lugar. E eu chamo você a fazer a mesma coisa. Posso ouvir um amém aí seu? Amém. Nós vamos fazer isso e louvado seja Deus por isso. E para essa pessoa, né, para essas pessoas aqui que são Sião aqui nesse lugar, cada membro de Sião, no passado ou no presente, é isso aqui ó, que nós observamos. Não é? E agora eu quero chamar você para, nesses próximos minutos, abrirmos a Bíblia novamente em 1 de Pedro 2, versículos 9 e 10. Cada membro de Sião, e logicamente nós estamos falando aqui da nossa igreja, estou falando de você, cada salvo, né, na igreja de Jesus, lá no Iraque, no Irã, na China, aqui em Maringá, nas diversas comunidades, cada um deles é isso aqui também, mas nos referimos a nós aqui nesse lugar. Esse texto não é exclusivo nosso, ele é exclusivo dos salvos em Cristo Jesus, né? E o texto diz o seguinte, é geração eleita. Você pode dizer em voz alta comigo, geração eleita. Diga bem alto comigo, é povo escolhido. Ouça-me, Deus não está dizendo assim, ó, você precisa se esforçar, se santificar, você precisa, olha, suar bastante aí, não é e tal, porque eu estou observando você, para que um dia você se torne rei e sacerdote. Não é isso que o texto diz. O texto diz, vocês são reis e sacerdotes. Vocês são geração eleita. Vocês são nação santa, percebe? O Senhor não está dizendo para o seu povo, ao dia que vocês chegarem no nível de santidade, aí vocês vão ser nação santa. Não, não é isso que o Senhor está dizendo. O Senhor está dizendo, vocês são nação santa, vocês são um povo que pertence exclusivamente a Deus. Não é assim, ó, quando você caminhar bastante, amadurecer bastante, você vai receber um prêmio, ser chamado de povo exclusivo de Deus. Não. A palavra de Deus diz assim, se você se rendeu a Jesus Cristo de coração, se Jesus é o seu Salvador, você é povo exclusivo de Deus, essa é a sua bênção, essa é a sua honra, você deveria se alegrar com isso. A palavra de Deus diz que nós somos tirados das trevas para a luz. A palavra de Deus diz que nós éramos gente que não tinha identidade de povo, não tínhamos identidade de povo. Na verdade a Bíblia nos chamava de gentios, agora não. Agora nós podemos dizer, eu sou o povo de Deus, porque é isso que a Bíblia diz de mim. Eu alcancei as misericórdias do Senhor reveladas em Cristo Jesus. Então nós devemos levantar a voz para dizer essas coisas a nosso respeito. Eu penso que se nós não tivéssemos nenhum outro texto na Bíblia que falasse quem nós somos, esse aqui bastaria para deixar claro o que o Senhor pensa sobre nós. É isso aqui que o Senhor pensa sobre os seus filhos. É isso aqui que o Senhor pensa sobre as suas filhas. E eu deveria meditar nesse texto e dizer para mim mesmo várias vezes ao longo dos dias, é isso aí que eu sou. É isso aí que eu sou. Porque, irmãos, as lentes que Satanás vai nos propondo, elas nos diminuem. Elas nos ferem, elas nos enchem de incredulidade. Satanás quer que você esteja convencido de que você é algo que você não é,
e pouco convencido acerca daquilo que de fato você é em Cristo Jesus. Então cabe a mim e a você uma fé ativa, uma fé em de agora eu saio de um culto como esse, vou para o meu trabalho amanhã, e aí vou enfrentar lá a enfermidade, ou enfrentar a meta a ser batida, ou enfrentar as questões na minha empresa, ou na minha casa, no meu casamento, dizendo a mim mesmo, é isso aqui que eu sou. Porque faz muita diferença, irmãos, o fato de enfrentar as questões do dia a dia, crendo no que Satanás diz de mim, e duvidando daquilo que Deus diz de mim, ou plenamente convicto daquilo que Deus diz de mim, pronto. Faz muita diferença. Eu disse hoje para a igreja matutina aqui, e me lembro disso, e tenho isso por responsabilidade minha, e preciso compartilhar isso com você. Se você tivesse chegado nesse culto aqui, mais convicto de quem você é, os louvores teriam sido diferentes, a oração teria sido diferente, o culto teria sido diferente. Está comigo aí, não? Então nós precisamos ruminar em textos como esse. Nós precisamos crer em textos como esse, independentemente de como eu estou me sentindo. A palavra de Deus diz que o crente não vive pelo que sente. Não me guio por vista, diz o texto. O crente vive pelo quê, irmãos? Pela fé. Então hoje eu não estou me sentindo muito bem, mas o fato de eu não estar me sentindo muito bem não muda a minha posição de rei, sacerdote, não muda a minha identidade de povo de Deus, não muda a minha identidade de nação santa, de geração eleita, de povo escolhido. Então não são os meus sucessos ou insucessos no dia a dia, minhas condições financeiras, a ideia dos outros a meu respeito, o meu estado de saúde ou o tamanho das lutas que eu estou enfrentando, que dizem quem eu sou. O que diz quem eu sou é aquilo que Deus diz de mim. Diga bem alto, eu sou. Diga mais alto, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. É isso que Satanás tem. Irmão, já disse isso algumas vezes. Satanás tem medo de você. Medo. Você não sabe, mas os demônios olham para você com medo. Eles temem o dia em que você vai se levantar para viver aquilo que Deus diz que você é, e ponto, e acabou. Por isso que eles vão ficar lutando contra você o tempo inteiro, para querer convencer você de uma coisa que você não é. Então nessa batalha espiritual que nós estamos enfrentando, e ela é constante, e o maior campo de batalha na nossa mente, tem a ver com como eu coloco as verdades de Deus para dentro da minha mente, e não sou tardio para crer em tudo aquilo que foi dito. Então quando eu creio nesses textos, eu honro o Senhor. Perdoe a franqueza, mas nós cometemos pecados duros contra o Senhor, e nós acusamos o Senhor de ser mentiroso o tempo todo, porque o Senhor diz de mim, geração eleita, e eu digo o seguinte: olha Deus, eu acho que não é bem assim não, o Senhor está enganado. Esse é o grande problema meu e seu enquanto igreja. Nós ofendemos o Senhor com a nossa incredulidade. Mas nós estamos nos levantando para crer no Senhor, é isso mesmo, irmãos? Estamos nos levantando para crer no que a palavra do Senhor diz. O Senhor tem golpeado a nossa mente, e nós queremos viver com base naquilo que o Senhor diz, porque à medida em que eu vivo com base naquilo que o Senhor diz, isso honra o Senhor, isso alivia a minha vida, isso me dá senso de identidade, senso de propósito, de destino. Eu louvo a Deus por textos como esse. E hoje eu quero observar a parte faltante do trecho lido. E eu vou pedir para agora você olhar a sua Bíblia aí, novamente, ela está aberta, não é? 1 de Pedro 2, e eu queria que você observasse o versículo 9. Nós observamos o versículo 9, o versículo 10, e hoje eu quero observar a 8ª e última fala de Deus sobre mim e sobre você. Ache na sua Bíblia a parte que vai dizer o seguinte: a fim de, ou para anunciar. Acha aí, versículo 9. Está com a Bíblia aberta. Para ajudar você, tem até na tela aqui, talvez você esteja sem a sua Bíblia, você pode olhar aqui na tela, isso vai te ajudar. Não é? Acha aí a expressão para anunciar ou a fim de proclamar. Achou aí? Muito bem. Essa é a 8ª fala de Deus sobre mim e sobre você. É assim que Deus me vê.
um proclamador, um anunciador. Diga comigo, as mulheres, anunciadora, diga bem alto. Anunciadora, proclamadora, diga bem alto. Proclamadora. É assim que o Senhor Deus te vê. A palavra de Deus diz assim: vocês, porém, são. Diga comigo, são. Diga assim, eu sou. E o texto diz: geração eleita, sacerdotes, reis sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que arrancou vocês das trevas para a sua maravilhosa luz. Então eu não sou só um arrancado das trevas. Eu não sou só rei e sacerdote. Eu não sou só nação santa, povo exclusivo, povo de Deus, gente que alcançou misericórdia, não. Eu sou um proclamador das virtudes de Deus. Algumas versões estão dizendo o seguinte: povo que pertence a Deus, etc., para anunciar as grandezas daquele que os tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou ler na versão que eu estou usando, e ela diz assim: vocês, porém, são povo escolhido, reis, sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem anunciar a todas as pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo, admirável. Veja, o mundo precisa saber que Deus é admirável. E cabe a quem essa função? Aqueles que Ele constituiu reis sacerdotes. Veja, o Senhor não constituiu você reis sacerdotes para levar você para o céu, ou para você ter um status bom no reino espiritual. Não. O Senhor constituiu você rei sacerdote. O Senhor constituiu você seu povo. Lhe deu uma identidade, seu filho, sua filha, para que você mostre às pessoas como Ele é admirável. É isso mesmo, o Senhor é admirável. Ótimo. O privilégio da posição gera o privilégio da proclamação. É um privilégio. Os anjos não estão fazendo isso. Aliás, lhes foi vedado fazer isso. Esse é o privilégio dos filhos e filhas de Deus. Cabe a cada um que foi posicionado pela fé em Cristo Jesus proclamar. E proclamar aqui, você está com a sua Bíblia aberta, proclamar aqui é falar mesmo. É declarar, é dizer lá no local do trabalho, dizer no ônibus, dizer no carro, dizer no condomínio, não é dizer, proclamar o quê? As virtudes, está aí na sua Bíblia, virtudes. A virtude aqui é excelência moral, um dos termos para virtude, o significado para essa expressão virtude é excelência, grandeza moral, destaque moral. Hoje em dia eu fico vendo as pessoas clamando por justiça. É muita injustiça, é muita injustiça, e é muita injustiça, e nós precisamos de justiça. E aí é interessante que às vezes os crentes ficam falando, é muita injustiça, e a gente se une, a gente baixa do tom profético para o tom de murmuração e de reclamação do mundo, ao invés de nos levantarmos para proferir as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E uma das virtudes, uma das grandezas do Deus a quem nós servimos e que a palavra de Deus nos apresenta, é que Ele é justo. Então, quando você ir por aí afora nas rodinhas de reclamação, de murmuração, que não acrescentam nada, você tiver que concordar com o fato de que, sim, é injusto. Eu acho que chega a hora, e ali você tem uma grande oportunidade, muito maior do que ficar só concordando com as pessoas, e essa é a sua grande oportunidade, é levantar a voz para anunciar, para proclamar, para declarar as virtudes daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. E um dos aspectos da sua excelência moral é o fato de que Ele vai julgar todo mundo. Então, quando está todo mundo falando de justiça, você tem que respirar fundo, e se aliviar até e se alegrar, porque as Escrituras dizem que Deus é justo e vai chegar um dia em que Ele vai julgar todo mundo. Não importa título, não importa a quantidade de dinheiro que tenha, a quantidade de poder que tinha, Deus vai colocar todo mundo para ser julgado e para experimentar o impacto do seu juízo. Isso é virtude de Deus que cabe a você proclamar e declarar.
Cabe à igreja anunciar isso para todo mundo, porque o Senhor me tirou das trevas para fazer isso, inclusive, falar da sua pureza, falar da sua nobreza, anunciar aí grandeza, como algumas versões dizem, né? Falar como o Senhor é elevado, como os seus feitos são grandes, como Ele é poderoso em suas obras, como Ele faz milagres no nosso meio. Esse é o seu privilégio. Algumas versões vão dizer então que nós o admiramos, e porque o admiramos, a gente fala sobre ele. Irmãos do céu, irmã querida, nós estamos aqui nessa noite, e como igreja de Jesus universal, como organismo vivo de Deus, e também como igreja local, o Senhor nos posicionou para que eu e você cumpramos ou exerçamos o privilégio de proclamar as suas maravilhas. Eu vou contar até 13, você vai tentar se lembrar. Aliás, por favor, lembre-se de uma das maravilhas de Deus. Pode ser, aliás, preferencialmente das Escrituras. Uma coisa que Deus fez nas Escrituras, que você pode dizer para todo mundo com muita firmeza. Pronto aí? Eu vou contar até 13, você vai dizer isso em voz alta. Entendeu o exercício? Ótimo. Então você vai proclamar alguma grandeza do Senhor aí onde você está. Um atributo dele, uma ação dele. Você vai dizer isso aí bem onde você está. 1, 2, 3 e já. Ok. Percebe que o Senhor diz isso? Ele diz assim, eu salvei você para você fazer isso. Essa é a sua posição. Esse é o seu privilégio. Essa é a sua honra. Mas eu não estou me sentindo bem. Mas Deus continua no trono dele. Mas a situação para mim não está muito boa. Mas Deus continua no trono dele, você continua sendo filha e filha dele, e o privilégio continua sendo seu de proclamar as virtudes dele. Eu me lembro de um episódio, e ele me vem à mente agora, e talvez ajude alguém, por isso que eu vou compartilhar. Um tempo atrás, irmão, se lembra, me saiu um tumor aqui na hipófise. Foram dias muito difíceis, e passei isso junto com a igreja, e foi tão tenso, intenso, mas... não vou dizer bom, porque não foi bom, mas bom, né, com os irmãos aqui me ajudando. Eu estava fazendo uma consulta com um especialista em São Paulo. Era 19 horas. Saí daqui para fazer 2 consultas, com um cirurgião e com um especialista, no meu caso. E eu me lembro de a minha consulta, às 19 horas, lá num determinado lugar em São Paulo. Eu terminei aquela consulta orando pelo especialista. Porque ele era especialista na minha doença, e eu era especialista na doença dele. Proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, é o meu e o seu privilégio, com dinheiro no bolso, sem dinheiro no bolso, com a família ok, com a família não ok, com saúde ou sem saúde. Esse é o privilégio, porque o Senhor me arrancou do domínio das trevas e me posicionou como alguém para proclamar as suas maravilhas. Tem alguém que está me entendendo aqui? Dá um glória a Deus aí onde você está. Essa é a sua honra. Esse é o seu privilégio, esse é o meu. E eu quero encerrar esse tempo aqui com você, lendo um texto da palavra de Deus lá no livro de Salmos. Eu não vou pedir para você abrir a Bíblia agora, é o Salmo 73, só anote. Estava hoje de manhã num tempo devocional, num tempo de oração, e li esse salmo. Diz assim a palavra do Senhor: a quem tenho eu no céu senão a ti? A convicção do salmista: a quem tenho eu nos céus senão a ti? Não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Irmãos, isso aqui é arrependimento, a gente precisa vir para esse lugar. Não há ninguém na terra a quem eu tema, ou a quem eu deseje mais do que a ti. O meu corpo e o meu coração poderão até fraquejar, mas Deus é a rocha do meu coração, e o Senhor é a minha herança para todos sempre. Quanto a mim, bom é estar perto do meu Deus. Eu fiz do soberano Senhor o meu alto refúgio, e eu viverei para proclamar todos os teus feitos. Salmo 73, os últimos versículos ali, depois você medita em casa, agora não. Esse é o nosso privilégio, proclamar os feitos poderosos do Senhor, as suas virtudes. Aí na 1 de Pedro 2 ainda, tem o versículo 13 aí que eu quero que você olhe a sua Bíblia, e nós estamos partindo para o final, versículo 3 do capítulo 2 da 1 de Pedro. O texto diz assim: se é que você já tem
a experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, Tiago, João, eles não dão carteirinha de tudo bem para ninguém. Eles despejam sobre nós a nossa responsabilidade. Ele diz assim: eu acho que você já experimentou que Deus é bom, né? É isso que ele está falando aqui. Me parece que você já teve oportunidade suficiente de experimentar que o Senhor é bom, né? Algumas versões até mudam. A NVI, ela diz o seguinte: agora que vocês já provaram que o Senhor é bom. Então viver como igreja, viver como reino de Deus, entender que foi posicionado pelo Senhor, é experimentar a bondade do Senhor. E aí o Senhor chama a gente para dizer o seguinte: eu quero que você proclame as virtudes daquele que arrancou você das trevas e trouxe você para a sua maravilhosa luz. Eu não quero ofender você, mas você não é chamado, e nunca foi chamado, para ser empresário, professor, professora, dentista, médico, psicólogo. Você nunca foi chamado para ser cozinheiro, bombeiro, padeiro, costureira. Você nunca foi chamado para ser mãe ou pai. Nunca foi chamado para isso. Satanás convenceu muitas pessoas disso. E por isso nós temos às vezes a igreja tão amarrada, tão limitada, porque ela concorda com Satanás ao invés de se inclinar diante da proposta de Deus para as suas vidas. Ser dentista, psicólogo, professor, pedreiro, cozinheiro, pai, mãe, empresária, profissional liberal, é o que você faz para cumprir o seu chamado. O seu chamado é viver nesse mundo como filho de Deus e como filha de Deus. Esse é o seu chamado. Proclamar as virtudes daquele que tirou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu chamado. O que você faz como dom para servir a humanidade é a ferramenta que Deus te deu para dizer para todo mundo como Deus é maravilhoso e transformou a sua vida e o seu coração. Eu tive a oportunidade de viver com um homem. Ele era uma pessoa muito importante na formação de militares. Ele passava, não sei se 2 anos, com um grupo de homens. Ele pegava aqueles homens crus e entregava a eles no fim do treinamento como homens hábeis no militarismo, nas funções deles. E desde o começo, ele olhava para aqueles alunos dele e dizia o seguinte: olha, no último dia lá da nossa conversa, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E volta e meia ele entrava: vocês se lembram? Lá no último dia da nossa conversa aqui, eu tenho uma coisa para dizer com vocês. Terminou o período todo e eles observando aquele cara e as aulas dele, a postura dele e a forma como ele tratava com todo mundo. Chegou lá na formatura, ele ali se despedindo, alguém levantou a mão, falou: então, senhor, permissão para falar, mas o senhor disse aí esse tempo todo que o senhor tinha uma coisa boa para dizer para nós estamos tudo curiosos. Você vai falar agora ou não vai falar? E daí ele, encurtando a história, ele deu o testemunho de salvação dele, de libertação dele, de impacto da vida dele, para dizer: olha, eu estou aqui para dizer para vocês que Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, tudo para um monte de militar vibrador. Ele entendia que ele não era um professor e um instrutor. Aquilo era o dom dele para servir os homens e servir a comunidade. Ele era um filho do Deus vivo com uma única missão: proclamar as virtudes daquele que tirou ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Tem alguém aqui com essa mesma missão? Tem alguém aqui com essa mesma função? Ok, então faça o que você faz da melhor maneira possível. E faça com o propósito de viver a sua missão nessa terra, o seu chamado nessa terra. Disse isso aqui há um tempo atrás, e a irmã não está aqui hoje. Não, ela não está aqui hoje. O coração começou a ficar ruim. Mãe de alguns filhos, preocupada no extremo. Vamos falar com o melhor especialista. Foi falar com o melhor especialista.
E sentou lá na mesa do melhor especialista, exame vai, exame vem, exame vai, exame vem, na região de Curitiba, o bambambam lá e tal. Olhou para ela e falou o seguinte: a senhora tem que operar, senão a senhora vai morrer, o prazo da senhora é pouco tempo. A senhora queria o melhor está dizendo para a senhora que a coisa está ruim. A irmã começou a chorar na frente dele, preocupada, né, ansiosa, normal, qualquer um. E aí ela disse o seguinte: pastor, eu não sabia com quem eu estava falando, eu só sabia que ele era o melhor. De repente ele tirou, como é que chama aquele troço de pôr no ouvido assim? Me ajuda, doutora? Estetoscópio. Tirou do ouvido, pôs em cima da mesa, levantou-se da cadeira, chegou do lado dela e falou o seguinte: eu posso orar com a senhora. Que a senhora é minha paciente, eu faço com a senhora o que eu quiser, na verdade, mas eu posso orar com a senhora agora. E a irmã não sabia que ele era crente, ela sabia que ele era o melhor. Daqui a pouco ele põe a mão na cabeça dela e fala o seguinte: espírito de medo, eu repreendo você em nome de Jesus. O mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus, porque aos filhos de Deus foi dado o privilégio, a honra de proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu privilégio, esse é o meu privilégio. Deus nos chama para sermos arautos. A função do arauto era vir à frente da comitiva real e dizer o seguinte: o vencedor está vindo aí, o rei está vindo aí. Essa é a nossa função. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida e, se possível, compartilhe ele com o máximo possível de pessoas. Jesus te abençoe.